me parece que ela pode, cada hora ela está trazendo fragmentos que podem ser verdades ou podem também não ser absolutamente nada, né, professor? Sim, a prova técnica, nesse caso, ela é muito importante, mas, de fato, vai depender da sorte dos peritos, de verificarem das marcas no corpo ou das marcas dentro da casa terem sido preservadas, né, das lesões terem deixado marcas que sejam capazes de identificar alguma coisa. Então, por exemplo, se em algum momento ela foi sufocada por alguém, em alguns casos é possível verificar se a mão da pessoa era grande ou pequena. Óbvio, não dá para falar, olha, não vai aparecer a digital da pessoa no pescoço da criança. Mas se a mão dela for muito menor do que a mão do pai, talvez seja possível fazer essa diferenciação. E com base nessas provas técnicas, vão sendo descartados as contradições, as mentiras, e tenta-se construir esse quebra-cabeça que com certeza vai faltar alguma peça lá no final. Não, e tem até a questão que é o seguinte, né? Por que um caso como esse é necessário uma investigação talvez mais longa e demorada, até para poder voltar numa linha do tempo, tentar descobrir, né, através de até distração telefônica, saber se em algum momento ela falou em tentar machucar essa criança, se ela mandou alguma mensagem, conversar com outros vizinhos, entender como é que era a relação dela com esses filhos, porque tudo isso é muito importante. Uma coisa é o que ela está falando, que pode... E a gente sabe, né, aprende até com os próprios advogados, que, infelizmente, as pessoas mentem. E aqui no nosso país é permitido que eles mintam, né? Diferente da lei americana, que você pode se manter calado, mas você não pode mentir, porque, inclusive, aquilo pode ter um aumento da tua pena lá, se ficar descoberto que você cometeu o famoso perjúrio. Mas aqui, cada hora ela pode contar uma versão, uma história. Então, você precisa de um tempo maior de investigação até para entender quem é essa pessoa, como ela é. Em algum momento ela falou que tinha raiva da criança. Porque, assim, é uma investigação mais demorada, correto? É uma investigação mais demorada, até porque as provas técnicas, elas não são instantâneas. Sim, demora. A gente não tá no CSI, né? Resolveu em 45 minutos de episódio. Não tá no CSI e a perícia também não é que nem miojo que você esquenta água e fica pronto em 3 minutos. Uhum. Precisa, de fato, fazer um trabalho técnico que demora tempo. E por isso que seria interessante uma investigação, não é mais demorada, mas uma investigação mais minuciosa. Agora, o depoimento dela, né, por mais que eles sejam contraditórios, por mais que ela não possa ser condenada ou possa responder de forma mais grave pelos depoimentos contraditórios, isso é muito mal visto perante o judiciário e perante o júri. Uhum. Lembrando que se ela for denunciada e se o juiz entender que existem elementos que indiquem que ela participou desse crime, seja homicídio ou seja infanticídio, ela vai responder perante um júri. E os jurados, eles costumam ver de uma forma muito ruim a mudança de depoimento. Então, se ela já deu 4 interrogatórios e nos 4 interrogatórios ela foi contraditória, os jurados vão olhar e vão falar assim, se ela está mentindo, provavelmente ela tem culpa. É o que o senso comum pensa. É a percepção imediata, né? Todos nós temos essa percepção. Então, se a gente vai confrontar um amigo sobre algo que ele fez, ele conta uma versão para você, mas ele contou uma versão diferente para outra pessoa, você vai falar, pô, ele está mentindo. Se ele está mentindo, significa que ele é culpado. Então, ele está errado nisso aí. É a percepção natural. E os jurados também têm essa visão. Então, se ela já apresentou 4 depoimentos, apresentar um outro depoimento na primeira fase do júri, e no júri apresentar uma sexta versão, os jurados vão olhar e vão falar, olha, se ela está mudando toda hora de versão é porque ela quer esconder algo que ela fez. E isso vai prejudicar. Isso eu não estou fazendo um pré-julgamento, estou falando como os jurados vão entender o que ela... Sim, concordo plenamente. E, Beatriz, é uma questão que é bem interessante. É muito complicado você sustentar uma mentira, né? Porque
quando algo de fato acontece na sua vida, aquilo fica retido, não é isso? Então, sempre digo que a verdade é um caminho reto, a mentira é que nem uma árvore, cada hora cresce para um lado, a gente não lembra o que a gente contou e acaba em determinado momento se contradizendo, se confundindo. Explica pra gente aí, Beatriz. Para você mentir, você vai usar uma área do seu cérebro, né, que a gente chama de massa branca, que você vai criar uma história. Mas até aí, a gente criar histórias e tudo mais, a gente consegue fazer isso. Para que essa mentira se perdure, você precisa ter a vivência e a experiência. E aí é que as pessoas se confundem entre fantasia e realidade. Quando a gente vai mentir, a gente faz um esforço muito grande, porque a gente acaba se enrolando com a mentira, com medo de ser pego, a gente coloca detalhes que a gente não lembra depois. Porque quando a gente está criando uma história que não é verdadeira, os detalhes eles servem para preencher lacunas que a nossa memória muitas vezes não consegue captar. Então, quando eu vou te contar uma mentira, eu posso falar que a minha roupa era verde e a minha memória não capta isso, porque no momento de criação, esse fato não é importante. No caso dela, que ela fala que não morava sozinha, e aí viram a roupa, e aí ela falou que foi o primo, me surge a dúvida se ela fez por vontade própria ou se ela foi instruída por ele, de alguma forma. Sim. Porque ele já sabia que ele tinha passagem, que ele era procurado, e o quanto que ela foi orientada por ele. E você sabe que, ouvindo, né, a Beatriz aqui falar com a gente, me lembrou muito do julgamento ali, porque foi um julgamento civil, não foi um julgamento criminal, da Amber Heard e do Johnny Depp, aonde a peça-chave foi uma psicóloga. A psicóloga ali, né, que vai trazer toda a personalidade da própria Amber, né, a questão da mentira, a questão... Porque aquilo foi um impacto tão forte, porque ela tinha o controle da narrativa de que ela tinha sido a vítima e ele o agressor, quando a psicóloga explica que não. Vítima era ele e ali possivelmente a agressora. Lógico que em determinados momentos um também era agressor, outra era vítima, mas a estrutura toda que foi criada, ele acabou, né, conseguiu ficar demonstrado de que ela mentia. E o quanto ela foi pega nessa mentira, né? Ela criou invenções, né, de coisas que nem existiam, né, maquiagem que não tinha nem sido lançada na época. Enfim, ela foi pega em coisas muito bobas, né, foi pega naquela coisa do detalhe, né. Meu avô sempre dizia que o diabo mora no detalhe, né. Se você não se... É o que ela falou aqui, você não tem essa... Porque você, de fato, não está falando a verdade. O quanto que a gente perde, eu acho, até no nosso sistema, né, jurídico penal, de não termos mais, né, a questão da área da psicologia, principalmente em crimes como esse, para tentar explicar, né, esse monte de lacunas dentro desse quebra-cabeça de muitas coisas que de partes que a gente não vai ter, né? O sistema de justiça brasileiro, ele ainda é muito arcaico. Ele não evoluiu desde 1940, aliás, evoluiu muito pouco. E mesmo quando a psicologia é utilizada, ela é utilizada de uma forma muito superficial. Então, vai fazer um exame criminológico no caso de execução, mas um exame, por exemplo, psicossocial, que para verificar o caso, né, geralmente é feito em casos de estupro em que envolve menores. Nesses casos, se fazem poucas entrevistas, não se faz um acompanhamento tão grande. Se é trazido a psicólogo da vítima ou do acusado, ele é visto de uma forma um pouco suspeita, porque ele teria, de alguma forma, interesse, uma vez que ele atende uma das partes. Então, ainda no Brasil, não se utiliza da forma que deveria ser utilizada, como nos Estados Unidos, por exemplo, com um agravante, né? Com o principal, aliás, alguns agravantes, o principal deles é a falta de estrutura. Então, mas a gente perde muito, né, professor? Quantos psicólogos existem dentro do sistema judiciário? Se nós formos verificar cidades grandes, existem psicólogos no fórum. Agora, são poucas os fóruns do interior, as cidades do interior que possuem um psicólogo.
E a outra questão é que no sistema americano, as provas elas são muito mais analisadas pelas partes, pelos jurados, e no sistema brasileiro é tudo muito limitado, de uma forma que a análise não é tão grande como nos Estados Unidos, em que o júri, nos Estados Unidos o júri existe para quase tudo, né, inclusive casos cíveis. Tudo passa pelo júri. E dura dias. Sim. No Brasil, dificilmente um júri, né, o júri só acontece em casos de crimes dolosos contra a vida no Brasil, e dificilmente um júri dura mais do que um dia no Brasil.